Olá, meus amados. Eu sou o pastor Alessandro Bertolin, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ouro Branco. Bem-vindos ao programa Verdade que Liberta. Eu quero convidar você para lermos Salmo 40, verso do 1 ao 3. Que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Eu estou falando para o estado de mais de 18 milhões de pessoas. Eu não sei quantos milhões de pessoas estão me assistindo aqui agora. Minas Gerais, Brasil e até mesmo em vários países do mundo. Quanto desânimo as pessoas estão tendo. Eu me lembro uns 20 anos atrás, mais ou menos, 30 anos, as pessoas todo final de ano ficavam preocupadas em pintar a casa, em cuidar do passeio. As pessoas estão tão desanimadas. É difícil hoje você andar pela rua e ver uma casa pintada, ver uma reforma sendo feita. Eu tive no Rio de Janeiro esta semana, e a impressão que eu tive é que eu estava entrando num lugar, como se fosse no Talibã, aqueles países do Oriente Médio que estão em guerra. Como está feio aquele lugar. Aí você vem pela 040, olhando as cidades, a mesma coisa. Você passa por várias cidades do Rio de Janeiro até aqui, até em Belo Horizonte. Até mesmo em Belo Horizonte você vai passando pelos bairros. Você vê que as pessoas não estão tendo ânimo mais. Você encontra com as pessoas na rua, elas não têm nada de bom para poder falar, a não ser tristeza, decepções, frustrações. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele ouviu o meu grito de socorro. Quem sabe está faltando para você ter esta atitude do salmista, colocar toda a esperança no Senhor. Às vezes a gente tem trocado, ficamos esperando que o governo vai melhorar o país, que os estados vão melhorar, esperamos aí eleições para mudar prefeitos, que de repente as coisas vão melhorar, esperamos ver novas legislaturas nas câmaras municipais, estaduais ou na Câmara Federal. E a gente está vendo que isso não tem resolvido absolutamente nada. Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor que criou os céus e a terra. Esperar num homem, esperar em pessoas, a Bíblia fala que quando essas pessoas descem à sepultura, encerrou todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Assim que ele morre, morre com ele também a esperança dele. E aqueles que têm esperança no homem, sempre vão ficar decepcionados. Nós vimos aí há poucos dias agora, um líder religioso, com tantos problemas e cada hora aparece uma coisa. Você imagina como tem pessoas que estavam esperando nesse homem para ser curado, para fazer as chamadas cirurgias espirituais? Que decepção! Quantas pessoas estão sendo decepcionadas por homens, porque têm colocado a sua esperança em homens. Nós vimos aí quanto escândalo na TV de líderes religiosos. Em Roma, em tantos lugares, pessoas sendo processadas por pedofilias. E o pior que não é um líder, 2 religiosos, 3 líder, 4 líder, não. São milhares
em vários países do mundo. Hoje as pessoas estão sem entender nada, por quê? Você tem ali pastores, por exemplo. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, mas tem alguns que ficam escandalizando o evangelho, pregando um monte de heresia, e o pior, usando o nome de Deus. Então muitos têm ali feito algo que tem entristecido pessoas, mas ainda tem homens de Deus nessa terra. Estou falando de pastores, porque eu sou pastor, pela misericórdia de Deus. Qual mãe hoje que tem coragem de deixar um filho de 5 anos com um padre, o líder religioso dela, para ela fazer uma viagem? Fala, fica com ele para mim uma semana, a semana que vem o senhor me entrega. Nenhuma mãe tem essa coragem de fazer isso, de deixar um filhinho com um padre. Nós vimos aí esse líder espírita. É sequestro e cada hora é uma coisa, é tanto, eu não estou aqui tocando em pessoas, é a realidade dos fatos. E as pessoas estão entristecidas, as pessoas estão decepcionadas. Coloque toda a sua esperança no Senhor, não coloca em homens não. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. A maioria das pessoas hoje que estão tristes, desanimadas, não é por causa de Jesus que você está assim. É por causa de homem. Não é por causa de Jesus. Coloque a sua esperança no Senhor. A palavra de Deus diz assim, por que você está assim, tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? Coloca a tua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei. Coloca a sua esperança em Deus. Ele é o teu socorro, Ele não vai te decepcionar. Jesus nunca decepcionou ninguém. Ele não vai te decepcionar. Eu estou falando isso através dessa emissora, não é para denegrir a imagem de ninguém, muito pelo contrário. É de ver como as pessoas estão caminhando com uma tristeza profunda, e ainda tem pessoas usando o nome de Deus, falando de Deus para enganar as pessoas, para entristecer mais ainda as pessoas. Por que todos os religiosos não pregam esta palavra para as pessoas confiarem no Senhor? Depositar a sua confiança no Senhor. Porque é Ele que nos ouve, é Ele que nos tira do atoleiro de lama. Eu estou te falando aqui, telespectador, me entenda, eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas eu fico indignado porque eu pertenci a uma religião da idolatria durante 26 anos. E quanta decepção eu tive. Mas quando eu comecei a confiar no Senhor, Ele me tirou de um atoleiro de lama. Eu com 13 anos de idade, eu era alcoólatra. Eu fui aceitar a Jesus com 26 anos de idade. Eu sofri 13 anos. E não teve um religioso que chegou perto de mim e disse, entregue a sua vida para Jesus. Aqueles religiosos que meus pais e os meus avós tanto confiavam neles, nenhum deles chegaram para mim. Apenas dizia, repete essa reza aqui tantas vezes que você vai melhorar. Coisa nenhuma. 13 anos sofrendo com drogas, com bebidas. Cheguei a ponto de virar quase mendigo e dormir na rua. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu confiei nele. E ele me tirou desse atoleiro de lama e me colocou meus pés firmes sobre a rocha. Humanamente falando, eu sei que tem muitos religiosos que estão me assistindo aqui agora, principalmente os de Barbacena, porque eu era também um religioso, mas eu troquei a religião por Jesus. E a coisa melhor que eu fiz, a coisa maior que eu fiz na minha vida foi isso, porque Ele me tirou de um atoleiro de lama. Nenhuma religião consegue tirar ninguém de um atoleiro de lama. Mas o Senhor Jesus tira o homem do atoleiro de lama e coloca ele, os pés dele firmados numa rocha. E é isso que Jesus fez comigo. E eu estou falando para você, desanimado, para você decepcionado. Olha para Jesus, olhe para Ele. Me lembra de uma ilustração. Na fazenda, o retireiro que estava tirando o leite, ele tirou o leite pela manhã da vaca e deixou aquele galão aberto, esqueceu de colocar a tampa naquele galão.
E ele deixou o leite ali, ele tirou de madrugada. E aquele galão ficou aberto e veio 2 sapinhos. Uma ilustração muito simples. Jesus é simples, viu? Às vezes tem pessoas que pensam que eu vou trazer teologias aqui. Não. Jesus sempre falou com simplicidade. E aí aqueles 2 sapinhos vieram pulando, brincando um sapinho com o outro, e quando vê, os 2 caíram dentro daquela lata, daquele galão de leite, chama galão. E ele ficou se debatendo, o outro ficou se debatendo, nadou por 1 hora, 2 horas, ficou ali. E um disse assim, eu vou desistir. O outro disse, não desista. Ele falou, não aguento mais. Eu vou desistir. Ele falou, não desista. Vamos continuar. Nós vamos conseguir sair dessa situação. E de repente, um deles, daqueles sapinhos, disse, eu vou desistir, e afundou no galão de leite. E o outro disse, eu não vou desistir. E continuou batendo com as suas patinhas no leite. E ele fez tanto isso, que o leite talhou. E quando o leite talhou, ele arrumou uma forma de escorar as patinhas dele naquele leite talhado. E ele foi para ele dar o impulso para sair de dentro daquele galão de leite. Ele precisava de alguma coisa para ele ter lugar aonde se apoiar. Ele não tinha. Mas a sua persistência fez com que aquele leite talhou e ele conseguiu sair daquele latão de leite. E o outro que desistiu, desanimou, ele não conseguiu sair. Deus vai te dar essa condição de você ter os seus pés firmes numa rocha, para você sair dessa situação em que você está. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Eu não sei dos seus problemas, mas Jesus sabe. Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Então, somente não desista. Não faça como aquele sapinho que desistiu e logo depois aquele leite talhou. Ele poderia ter persistido um pouco mais. O leite ia talhar e ia dar a ele condições para ele dar um impulso para sair daquele lugar. Deus vai te dar a condição para você sair dessa situação, não importa qual situação seja. Então, somente espere mais um pouco, lute um pouco mais, ore um pouco mais. Jejua um pouco mais, espere no Senhor um pouco mais, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Espere um pouco mais, Ele vai te tirar dessa situação. Você vai conseguir dar um salto dessa situação e vai sair para fora deste lugar. Não desista, não fique decepcionado, não fique desanimado. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Eu quero fazer uma oração neste momento. E nessa oração, coloque a sua família, coloque o seu parente. Quantas pessoas afastadas têm da presença do Senhor por estarem decepcionadas com o homem? Não olhe para o homem. Apesar que o homem tem que dar um bom testemunho, mas você não precisa esperar bom testemunho de muitas pessoas no tempo em que nós estamos vivendo, num tempo de apostasia, num tempo de engano, de mentira. Ore a Deus, olhe para Jesus e prossiga, porque esse tempo já está se findando. Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens seriam maldosos, irreconciliáveis, caluniadores, mentirosos, perseguidores, mais amantes dos prazeres desse mundo do que amigo de Deus. É isso que nós estamos vivendo. Eu sei que tem homens de Deus me assistindo, eu sei que tem mulheres de Deus me assistindo. Eu sei que tem pessoas que ainda estão dando exemplo nessa sociedade, estão dando testemunho. Mas eu sei também que Deus trará julgamento a muitos daqueles que têm banalizado o Evangelho de Cristo, que têm feito tudo do jeito que quer. A palavra de Deus diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas que Deus abençoe você neste momento e que o Senhor te dê condição de você sair dessa situação e ter vitória não só nesse mundo, mas também a vitória da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém.